livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. Amém? Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Tiago aqui era o meio-irmão de Jesus, né? Não é Tiago o apóstolo. Tiago o apóstolo tinha sido morto, né, a mando de Herodes o Grande, a fio da espada. Esse Tiago era o que era meio-irmão de Jesus, né? Do qual era filho de Maria, com José. Amém? E a palavra de Deus diz assim, Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, e nada deficientes. Seu maravilhoso Deus e Pai, meu Deus, neste momento, Senhor, primeiramente nós te louvamos, te engrandecemos, como foi aqui o teu nome engrandecido, louvado através dos louvores, mas nós ainda continuamos a adoração ao teu nome. E toda a nossa vida e toda a nossa eternidade, Senhor, não apenas aqui, mas nos nossos lares, na nossa casa, no nosso trabalho, em todo canto, nós louvamos o Teu nome. E será assim, não só aqui, como na eternidade, para todos sempre. Nesse momento, Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha falar conosco aqui, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, poderosamente, Deus, dentro da Tua palavra, que Tu possa, Senhor, trabalhar nos nossos corações, para nós possamos receber a Tua santa palavra com alegria, Senhor. Ó Deus, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, não deixa que nenhuma dúvida venha ficar em nossos corações, mas que o Teu Santo Espírito, que habita em cada servo, em cada serva Tua, possa estar, Senhor, iluminando a mente de cada um, para que esta palavra possa ser compreendida e entendida, e que esta palavra, meu Deus, ela possa fazer efeito na nossa vida. Esta é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a semana passada eu falei bastante coisa, que vai ser um pouco parecido com o que vai ser falado hoje, mas mais uma vez, irmãos, eu gostaria de pregar hoje, né, sobre o propósito das tribulações, né, na vida do crente. E é muito importante, amados, mais uma vez eu digo, olha, é muito importante a gente entender sobre isto, sobre este assunto, porque, amados, quando não há entendimento de alguns cristãos, né, não compreendem os propósitos das provações sobre a vida deles, quando vier essas provações, quando vier essas adversidades, esses crentes, muitos podem se frustrarem, podem ficarem frustrados, né, porque pode não haver uma compreensão e pensar, mas por que, meu Deus? Porque eu estou passando por essas coisas, eu tenho te servido, eu tenho te amado, eu tenho procurado ser fiel a Ti, né? Nas áreas, em todas as minhas áreas, eu tenho tentado ser fiel a Ti, e isso pode acontecer, amados, de o inimigo transformar essa provação em uma tentação, para nos fazer desviar até no caminho de Deus. E isso tem acontecido, amados, porque é preciso haver uma compreensão, amados, sobre os propósitos de Deus até nas provações da nossa vida. Nós iremos passar, mas vai ser inevitável. Todo cristão genuíno vai passar, e não só cristão, nós temos visto pessoas que nem crentes são, que têm passado por várias lutas, não é diferente de provações, tem passado lutas, embora as provações tenham lutas, mas tem um propósito de Deus.
E essas lutas, amados, sempre vai fazer parte da vida, não só do crente, como da vida de qualquer uma pessoa aqui neste mundo, até também das pessoas que não são cristãos, tem passado por lutas, por adversidades, tem se levantado muitas coisas na vida dessas pessoas. E nós, como crentes, nós precisamos entender, amados, que todas essas tribulações, amados, têm um propósito de Deus na nossa vida. A gente precisamos entender isso, amados, porque, meu irmão, se a gente não entender isso, nós vamos correr o perigo de abandonar a fé, de muitas vezes abandonar a Deus, não apostatar, mas por um período de tempo, por não compreender, que as tribulações fazem parte da vida de um crente. Então, mais uma vez, amados, eu quero dizer, dentro da palavra de Deus, que as provações na vida do crente têm um propósito de Deus, e que todo crente, meu irmão, olha, preste atenção, todo crente vai passar, mas é inevitável. Jesus disse aos seus discípulos, disse aos seus apóstolos, em João 16:33, ele avisou aos seus discípulos que no mundo eles iriam passar por aflições, e que Jesus também disse, que essas coisas ele tinha dito a eles para que eles tivessem paz em Jesus, porque a nossa paz só pode estar em Jesus Cristo. A nossa paz não pode estar, mas nós não podemos ter paz nas coisas desse mundo, quando as circunstâncias, as coisas da nossa vida vai bem, e aí nós estamos tranquilos, aí nós estamos em paz. A nossa paz, mas ela vai depender do nosso Deus, de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso, amados, e precisamos entender que muitas são as aflições do justo, como o salmista diz, mas o Senhor de todas o livra. Mas nem todos também passam por esse livramento. Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 11, aqueles heróis da fé. Então, amados, Atos 14:22, o apóstolo Paulo disse aos convertidos da sua época, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os apóstolos de Cristo, amados, Jesus Cristo, os apóstolos deles não prometeu que nós iríamos ter vida fácil aqui nesse mundo. Eles não prometeram isso. Talvez você ligue a televisão aí, talvez você escuta no rádio aí, as pessoas pregando aí o evangelho fácil, onde tudo na vida do cristão é uma maravilha, que cristão não adoece, que cristão não passa por enfermidade, que cristão não passa por perda, que cristão não pode passar por tribulação. Meu irmão, isso é um evangelho ilusório. Isso é um conto de fada. Não é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, amado. Nós precisamos entender que nós vamos passar sim, mas temos que entender uma coisa: todas essas coisas têm um propósito de Deus na nossa vida. Nada disso está acontecendo por obra do acaso. Deus está trabalhando na vida de cada um de nós individualmente, e Ele trabalha, mas no meio das provações, Nós vamos ver aqui que alguma linguagem fala tentação ou provação. Nós vamos ver que no grego essa palavra tem o mesmo significado. Então, amados, no texto que nós lemos de Tiago, do capítulo 1, do 2 ao 4, Tiago diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejamos perfeito, íntegro e nada deficiente. Então, na sua linguagem aí, você pode estar com a Bíblia corrigida e falar passar por várias tentações, ou passar por tentações, Porque esta palavra no grego, amados, aqui de tentação é a mesma de provação. Tentação ou provação é a mesma coisa. Nesse texto aqui, no contexto aqui, tem um sentido de teste. O sentido aqui de tanto tentação como provação tem um sentido de teste.
e é ser testado e passar pelo teste. Você vai ser testado e passado pelo teste. Trata aqui da situação em que não é fácil permanecer fiel, mantendo nossa vontade submissa à vontade de Deus em meio às lutas. Então, amados, todos nós vamos passar por esse teste. Deus está testando eu, Deus está testando você, Deus está testando todos os seus filhos. E o termo tentação também, no caso da corrigida como atualizada, pode também significar sedução. Sedução no sentido de quê, pastor? Porque, amados, o inimigo da nossa alma, o inimigo da nossa alma é o diabo, é Satanás. Nas provações do crente, ele vai detectar uma chance de levar-nos a separarmos da vontade de Deus. Porque o diabo vai tentar usar as tribulações para nos afastar de Deus. Então, amados, para sermos tentados a não nos submetermos à vontade de Deus, quando nós estivermos passando pelas tribulações ou provações. Já Deus usa as provações como um teste para sermos aprovados. E testes, amados, são necessários. Deus nos conduz à prova para nos favorecer, porque Ele tem um alvo na nossa vida, e esse alvo vai se cumprir. A gente vai passar por testes. Eu quero dizer uma coisa a você: a gente começa com uns testezinhos bem fraquinhos no início da nossa fé, e depois vai aumentando, amados. Depois vai aumentando. Então, amados, Satanás vai usar como uma tentação, como uma sedução. Satanás vai ver uma chance de levar o crente a separar-se da vontade de Deus. Então, amados, sobre este aspecto, as provações ou esses testes podem se tornar uma tentação, uma sedução naquele cristão que não está entendendo que há um propósito de Deus nessas provações na sua vida. Quando não há esse entendimento, amados, caímos em um grande perigo de o inimigo usar essa luta que nós estamos passando para sermos tentados a nos afastar de Deus, a não nos sermos submissos à vontade de Deus. Então, amados, por isso na linguagem da Bíblia atualizada, essa passagem é usada como provação, e na corrigida fala como tentação. Não é à toa, amados, que na linguagem original do Novo Testamento usa a mesma expressão para tentação e provação. Por isso na sua língua está aí, na sua linguagem corrigida pode estar assim, meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria eu passar por várias tentações. Mas a palavra provações e tentações é a mesma coisa aqui na linguagem grega. Então eu queria só falar uma coisa a vocês sobre o que estava acontecendo aqui, para Tiago falar isso com esses irmãos. Primeiro, amados, nós devemos entender que quando Tiago ele escreveu esta carta, os destinatários dessa carta eram judeus que tinham se convertido ao cristianismo. Tiago estava escrevendo esta carta para judeus que tinham se convertido ao cristianismo. E quando esses judeus se converteram ao cristianismo, o que foi que aconteceu com eles? Passaram a ser perseguidos pelo seu próprio povo daquela época, os religiosos. Houve uma grande perseguição, onde você vai ver o primeiro martírio lá que houve com Estevão, que foi morto, apedrejado. E ali o que foi que aconteceu? Esses judeus cristãos que tinham se convertido, eles se espalharam por todo o Império Romano. E esses judeus cristãos foram espalhados por todo o Império Romano, e a maioria desses cristãos eram pobres, e alguns deles eram oprimidos pelos ricos. E também, amados, pelo fato de eles serem judeus, eles sofreram nas outras nacionalidades que eles foram, eles sofreram muito preconceito pelos gentios, gentes de outras nações. Havia um preconceito muito grande por eles serem judeus
né? E havia outro preconceito também, porque eles eram judeus convertidos ao cristianismo. E aí o próprio povo judeu estava também perseguindo este povo por eles serem cristãos. Então esse povo estava sendo um povo perseguido, era um povo pobre, estava sendo muitas vezes oprimido pelos ricos. E esses cristãos judeus tinham vários problemas na vida deles, amados, tanto pessoais como também aqui na congregação, da qual Tiago escreveu este livro. Então, além de seres oprimidos pelos ricos, rejeitados pelos gentios e rejeitados pelo seu próprio povo judeu, eles estavam enfrentando os tribunais, sendo processados pelos ricos. Eles estavam sendo oprimidos pelos ricos, deixando de receber os seus salários justos, porque eram judeus e ainda mais cristãos. Estava tendo uma opressão muito grande sobre esse grupo do qual Tiago escreveu essa carta. E alguns estavam sofrendo também, passando por enfermidades, estavam doentes. Outros, amados, perderam os seus bens, e alguns foram presos por serem cristãos. Então, amado, a carta de Tiago foi escrita para encorajar a esse grupo de cristãos judeus, para que eles não desanimassem na fé, para que eles não desistissem da caminhada, para que eles não olhassem para trás, para que eles não voltassem atrás. Por quê, pastor? Porque eles estavam tentados a voltar de volta para a antiga vida deles. Muitos estavam sendo tentados. Muitos estavam pensando se valia a pena ter se convertido a Cristo, ter perdido seus bens, está sendo perseguido, está sendo humilhado, não está podendo estar na sua nação, está habitando na nação de estrangeiros e sendo muitas vezes ali, aqueles estrangeiros tendo preconceito com eles, por eles serem judeus, e também, amados, eles nem podiam voltar mais para a nação deles, por causa da perseguição que estavam, porque eles poderiam ser mortos. Outros foram presos, outros perderam todos os seus bens, e essa era a situação desse povo. E esse povo, amados, alguns deles estavam pensando em abandonar a fé, porque estava algo para eles pesado. Então Tiago escreve essa carta, amados, e Tiago começa a dizer que isso não deveria ser motivo de tristeza para eles, deveria ser motivo de alegria, de toda alegria, por eles passar por várias provações. Por quê? Porque, amados, as provações da fé deles, uma vez confirmadas, iam produzir perseverança. Deus tinha um alvo, Deus tinha um propósito, porque aquelas provações estavam acontecendo na vida daqueles cristãos. A fé deles estava sendo provadas, amados. Então, amado, nós veremos nesse texto quais são os propósitos de Deus com as provações na vida do crente. Porque isso não só foi para essa época não, amados. Isso também é para a nossa época aqui. Eu louvo a Deus, amados, porque nós moramos em uma nação ainda que nós temos liberdade religiosa. Nós ainda temos aqui. Eu não sei quanto tempo será, porque quem sabe é Deus. Mas já existem inúmeras nações aí, meu irmão, que os cristãos não têm a liberdade religiosa. Eles não podem falar da fé deles. Eles não podem estar em um templo, em uma igreja, adorando a Deus, louvando a Deus, saindo das suas casas para cultuar a Deus. Porque se fizerem isso, amados, tem muitos países aí que serão presos, mortos, e outras coisas podem acontecer até com os familiares deles. Então, amados, eu louvo a Deus que ainda não está acontecendo isto aqui, mas pode estar acontecendo outras coisas, amados, na nossa vida, na minha vida, na sua vida, que tem desanimado você, que tem feito você esfriar na fé, que tem feito você pensar em voltar atrás.
que tem feito você pensar que não vale a pena você ser um cristão, você ser um servo de Deus, você vir para a igreja, você fazer a obra de Deus, você dedicar a sua vida a Deus. O inimigo, amados, pode usar as provações, que é para nos aperfeiçoar, ele pode usar de uma forma para nos tentar a nós errarmos o alvo que Deus quer para cada um de nós. Então, amados, qual o propósito, pastor, das provações da nossa vida? Porque na minha vida acontecem tribulações, lutas, enfermidades. Pessoas da minha família que me amavam, gostavam de mim, depois que eu me converti, ficou com raiva de mim. Hoje em dia me perseguem, hoje em dia falam mal de mim. Pessoas que eram amigos meus me abandonaram, não querem mais saber de mim, depois que eu me converti a Cristo. Minha casa, minha família, as pessoas têm se levantado contra mim, dentro da minha própria casa. Tem acontecido enfermidades na minha vida. Porque essas coisas têm acontecido, amados irmãos e irmãs, há um propósito de Deus. E o primeiro propósito de Deus é que Deus está testando a sua fé. Você está tendo a sua fé testada por Deus. Todo mundo quer ser aprovado por Deus, mas para ser aprovado, amados, tem que ser testado. E o Senhor testa a nossa fé. No verso 3 diz: meus irmãos, tem por motivo de toda alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A provação da vossa fé, mas a nossa fé é sempre provada por Deus. Não é porque Deus não sabe, é para mostrar a nós mesmos onde está a nossa fé. Às vezes nós achamos, amados, que nós temos muita fé em Deus. Às vezes nós achamos que somos os heróis da fé. E quando acontece algumas coisas, meu irmão, a gente começa a ver que nós não temos quase nada de fé em Deus. E Deus, amados, Ele prova. A nossa fé é sempre provada por Deus. Quando Deus chamou Abraão, que é o pai da fé, todo mundo fala da vida que Abraão tinha. Nossa, era um homem muito próspero, era um homem rico, era um homem muito abençoado por Deus, mas foi bem provado por Deus. Teve que passar por provas. Amados, quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Deus provou Abraão a fim de aumentar a fé de Abraão. E Deus provou Abraão de várias maneiras. Deus usou de várias formas para provar Abraão. É só você ler a história de Abraão. Primeiro, amados, Deus, quando se apresentou a Abraão, se revelou a Abraão, Deus disse para Abraão deixar a casa da sua parentela, a casa de seu pai, para ir para onde? Para uma terra que ele nunca viu, e para um lugar muito distante. Ele deixar tudo que ele tinha, seu pai, não sei se sua mãe era viva, seus familiares, com certeza já tinha uma vida estabilizada ali naquele local, mas Deus queria, mas tinha caminhos maiores para Abraão. Deus tinha planos maiores para Abraão, e os planos que Deus tinha para Abraão não era ali no meio da parentela de Abraão, era distante. Mas Deus disse: olha, tu vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que manda leite e mel. Só que Abraão não sabia onde era essa terra, meu irmão, minha irmã. Você pensa que é fácil? Se você ouvisse uma voz, agora a gente sabe, Deus se revela através da Escritura, mas se você ouvisse uma voz de um ser dizendo que era Deus, dizendo para você fazer determinada coisa, sair do meio da tua parentela, do meio da tua família, para uma terra distante que você nunca viu, como você agiria? Você ia obedecer a esta voz?
Irmãos, foi prova, amados, foi fé. E Abraão, amados, ele foi uma terra distante, desconhecida. Eu fui dar uma pesquisada, mas Abraão saiu da casa do pai dele e ele foi até Canaã. Foi 1.450 quilômetros. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada disso não. Passava por lugares perigosos, deserto, morando em cabanas, praticamente cabanas, armando cabana, desarmando cabana. Vamos botar no Guaxicabana, né? De tendas. Foi fácil para aquele homem, irmãos. Para a gente pode ter sido fácil. Para ele eu digo a você que não foi não. Não foi nada fácil, meu irmão. Viajar 1.450 quilômetros para uma terra que manda leite e mel. Quando chegar lá na terra que manda leite e mel, está uma grande fome. Não tinha leite e mel não, estava fome lá, meu irmão. Ele teve que ir para o Egito para depois voltar para a terra. No momento que ele chegou naquela terra, você acha que não passou na mente dele? Pode ter passado, mas rapaz, eu saio da casa do meu pai, não estou aqui numa terra dessa aqui, está uma fome. E Deus diz: olha, vai para o Egito agora. E ele vai lá para o Egito. E aí a gente já sabe a história de Abraão, amados. Deus prometeu a Abraão de fazer ele da descendência dele, uma grande nação. Só que tinha um grande problema aí, meu querido. A mulher dele era estéril. Sara era estéril, não tinha filhos. Quem seriam os herdeiros da sua riqueza? Quem iria dar descendência a ele? E Deus prometeu que iria dar um filho a ele da sua esposa Sara. Só que quando Deus prometeu isso, meu irmão, se eu não me engano, Sara, eu acho que na faixa de 65 anos, Abraão, não sei se era 75, eu não estou bem lembrado. Eu só sei, meu irmão, que passou 25 anos para que essa promessa se cumprisse. Quando Sara veio dar luz a um filho, Abraão estava com 100 anos, Sara estava com 90. Isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Apesar daquele problema lá com a serva Ágar. E até ela mesmo ficou meio assim, né? Eu, cuidado dessa por ter filhos. E eu estou lembrando aqui do meu cunhado Jean, da esposa dele, né? Que ela também, ele já vinha muitos anos tentando ter filhos e nada, meu irmão. E ela já uma mulher já com idade avançada, né? Tem quantos anos? Mais de 40, né? Bem mais, né? Mais de 40. Tinham feito tudo para ter filhos, amados. Até chegar o tempo de certo, e Deus deu logo gêmeos. Foi logo 2. Meu irmão, tem que ter fé, amados, é prova. É prova, amados. O crente, ele tem a sua fé provada. E não só foi isso aí não, amados. Nós sabemos que Abraão tinha tido um filho com a serva da esposa dele, Ágar, né? E teve um filho. E ele amava esse filho. Só que chegou um tempo, amados, que Deus tinha pedido a Abraão para que ele, né, iria mandar o filho dele para outro local, separar o filho dele com a serva. E Abraão, amados, fez aquilo que Deus pediu a ele, porque ele seria 2 grandes nações. E Deus tinha um propósito com Isaac. Mas o outro filho também tem um propósito com ele, né? Tem um propósito aí com ele. Então um dia Deus tinha pedido a Abraão
para que ele mandasse o filho dele para outro local. Como você acha que Abraão fez isso, amados? Mandando aquela criança, aquela mulher com alguns mantimentos em cima de um animal para um deserto. Um deserto. Deserto não tem água. Deserto não tem comida. Mas Abraão fez, amados. Deus estava provando aquele homem com força, amados. Até Deus fazer a maior prova com Abraão. Aquele filho que Deus deu a ele, um filho tão amado. O Senhor disse: agora tu vai lá para o monte e sacrifica ele para mim. E Abraão vai, amados, sobe o monte. O filho vai e ele ia sacrificar o filho dele. Até que um anjo veio e disse para que ele não fizesse isso, porque Deus proveu o cordeiro. Mas, amados, aquele homem passou por provas. Todos nós passamos por provas, amados. Então, quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele o provou de várias maneiras, a fim de aumentar esta fé. Então, a provação que nós passamos na vida, elas Deus permite que elas aconteçam, e muitas delas são provocadas por Deus para aumentar a nossa fé. Você tem pedido a Deus, Deus aumenta a fé ou não? Você tem pedido, Deus aumenta a fé? Amém? Você tem pedido ou não? Então prepare-se. Prepare-se. Porque, meu irmão, nós temos que ter motivo de toda alegria de passar por várias provações, sabendo que a provação da nossa fé tem um propósito. Então, amados, por isso Tiago diz que nós devemos ter motivo de toda alegria em passar por várias provações. Não é que a gente está tendo alegria porque nós estamos sofrendo, amados. Ninguém é louco, está sofrendo e está achando bom. Mas não é por causa do sofrimento, é por causa do propósito da provação. Porque tem algo maior, algo que, amados, Deus sabe. Algo que vai ser honrado, glorificado o nome dele. Algo que vai nos amadurecer na fé, como nós vamos ver aqui. Então, por isso Tiago e Pedro diz a mesma coisa. Lá em 1 Pedro 1, do verso 6 ao 7, Pedro diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provações. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Todas essas provas, amados, vai resultar em louvor, glória e honra para Deus. Para Deus. Então, tanto Tiago como Pedro deixa claro que as várias provações que nós passamos, Deus usa para o crescimento da nossa fé e para o louvor e glória dele, na sabedoria dele. É claro que quando nós estamos passando, nós não entendemos. E como eu disse aos irmãos aqui, amados, as pessoas podem perguntar, podem pensar assim: mas o pastor fala de uma forma assim, então, tal. Eu passei muitos, amados. Eu sou de carne e osso. Muitas eu pensei em desistir, muitas eu pensei em largar a mão, muitas eu pensei em tantas coisas, mas Deus não deixou. Deus sustentou, Deus deu força, Deus capacitou. Porque o crente genuíno é assim, amados. Não vai ser as lutas que vai fazer o crente genuíno desviar da fé, não. Muito pelo contrário. Essas lutas, essas adversidades, ao invés de fazer você desviar, vai fazer você ficar mais firme ainda. E muitas pessoas não entendem isso.
Muitas pessoas vão dizer, como é que fulano é crente, ciclano é crente, mas esse cara passa por tanta luta, não tem nada, é assim. Mas é porque é Deus, amados, usando essas coisas para nos fortalecer, para que a gente permaneça na fé. O verdadeiro cristão provará que realmente é nascido de novo quando ele continua crente em meio a provações. Como é que você vai saber se você realmente é um crente verdadeiro? Me diga. Você pode dizer, não, pastor, porque eu obedeço a Deus. Você não obedece 100%. Ninguém obedece 100%. Como é que você vai saber? Quando você começar a passar pelas lutas. Quando você começar a passar pelas lutas. Aí você vai ver se a sua fé é genuína ou se não é genuína. Eu digo uma coisa aos irmãos, amados, eu já passei por muita coisa. Desde quando eu me converti até agora, é luta. É luta mesmo. Não tenho vergonha de falar, não tenho medo de falar. É a verdade. Mas Deus tem abençoado, lógico, Deus abençoa. Mas tem sempre lutas, amados. Vai fazer parte da nossa caminhada. A nossa alegria não consiste nas circunstâncias que nós enfrentamos, mas em Deus. Porque se a gente fosse viver de alegria pelas circunstâncias que nós passamos, meus irmãos, nós estávamos perdidos. Tanta coisa ruim acontecendo aí. Então nossa alegria tem que estar em Deus, o nosso foco tem que estar em Deus. E quando o crente perde esse foco, meu irmão, ele perde a alegria. Perde a alegria de servir a Deus, perde o ânimo, perde a vontade, não tem mais vontade de adorar, não tem mais vontade de orar, não tem mais vontade de abrir a Bíblia para ler, não quer mais estudar a Bíblia, não quer mais evangelizar, não quer mais fazer nada, meu irmão. Porque as provações, meu irmão, se a gente não tiver um conhecimento, um entendimento, ela pode nos levar à tentação da gente esfriar, de se tornar uma tentação e o inimigo se aproveitar. Então, por isso, amados, nós devemos nos alegrar. Primeiro, nós temos que entender, amados, que a nossa alegria não pode ser por causa das circunstâncias. A não ser que a pessoa fosse muito egoísta para ele ser alegre, se fosse por causa das circunstâncias. Porque a sua vida pode até estar bem, mas o de todos da sua família está. O dos seus amigos está, das pessoas que você convive está. Será que ninguém está passando por luta? Será que pessoas não estão passando por dor? Será que pessoas não estão passando por sofrimento? Será que pessoas não estão passando por perdas? Como a gente iria se alegrar, mas se a nossa alegria não fosse no Senhor? Se a gente fosse olhar as circunstâncias. Quantas vezes eu peguei passageiros de mototáxi, amados, que eu cheguei em casa só a graça de pessoas desabafadas comigo. E eu vejo, meu Deus do céu, é inacreditável que uma pessoa está passando por tudo isso e está daquele jeito. Se não for Deus, amados. Pessoas que perderam tudo, amados. Tudo. Ficaram só. Eu peguei uma mulher. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo, morreu. Ficou só. E morar numa casa sozinha. Eu ainda vendo aquela mulher tendo ânimo de ir para a feira comprar coisa, cozinhar tudo, mas ela dizer, não está sendo fácil. Eu fui falando de Deus, de Jesus para essa mulher, e já peguei muitas mulheres assim, mais mulheres do que homens. E muitas vezes eu até chegar em casa meio abatido. Mas o nosso foco é Deus, amados. A nossa alegria tem que estar em Deus. Então nossa fé é submetida ao fogo da perseguição, fogo muitas vezes da enfermidade,
Porque quando a enfermidade vem, mesmo, atinge várias áreas nossas. Eu faz anos que eu estou com essa diabetes, essa pressão alta, faz anos que eu luto com diabetes, fazendo de tudo, exercício físico, medicamento, tudo isso aqui, uma hora para outra sobe, outra hora está, não durmo direito, e é pressão alta, e problema de próstata, e por aí vai, ainda pessoas de casa doentes, pessoas da família doentes, pessoas da família, irmãos em Cristo. Então veja, mas aonde tem que estar a nossa alegria? Nossa alegria tem que estar em Deus. Inclusive, um do fruto do Espírito Santo é a alegria. Por isso, Filipenses 4, verso 11 e 13, o apóstolo Paulo disse: digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Tanto eu sei estar humilhado como também honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. É passar por lutas, tribulações, provações e permanecer firmes. E ainda escrever uma carta e dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo: alegrai-vos. Meus irmãos, tem que ter fé em Deus. A alegria tem que estar em Deus. Então, aonde está a nossa alegria? Aonde está a nossa fé? Porque a nossa fé será provada, amados. E Deus não quer, mas que a gente seja crente inconstante. Que aquele crente que está feliz com Deus, alegre com Deus, quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a acontecer, eu fico triste. E tem gente que não quer nem saber de Deus mesmo. Fecha a cara para Deus e começa a murmurar com Deus, até blasfemar. Segundo lugar, amados, aprovações, ela vai produzir, tanto ela é um teste da nossa fé, como ela vai produzir perseverança. Porque o verso 3 diz: sabemos também que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a palavra perseverança no grego significa resistência à prova. As provações, meu irmão, vai produzir perseverança. Nós vamos ficar resistentes a provas, resistente a testes. Então as provações vão nos tornar resistentes a lutas, às adversidades. Quando o crente entende isso, ele confia e crê em Deus. Aí Deus está trabalhando na sua fé. A gente só vai saber, meu irmão, que uma pessoa realmente é cheia de fé em Deus quando ela está passando por luta. E ela continua com Deus, mesmo que o choro dure uma noite. A gente não vai estar sempre, mas vai perseverar, mas vai continuar. Um dia está de cabeça baixa, outro dia levanta a cabeça. Um dia está triste, outro dia está alegre. E aí Deus vai trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a pessoa não entende, amados, o propósito de Deus nas tribulações, ela vai desesperar-se. E isso é um perigo, porque ela vai correr atrás de qualquer coisa para tentar solucionar o problema dela. Aí o camarada vai para um médico, é bom ir. Não estou dizendo que não deve ir para médico, não. Tem que ir para o médico. Aí o médico diz: não tem jeito. Aí vamos orar. A igreja ora, Deus não cura. Aí a pessoa diz: não, eu já fui na igreja, agora eu vou partir para outras coisas. Aí vai para o rezador. Vai para o rezador, meu irmão. Outros vai para o centro de macumba. Você pode acreditar que tem crente que faz isso, amado. Não sei se é crente, mas faz. Apela para tudo que é coisa, amados. Aí quando não consegue canto nenhum, vai para aquela igreja do falso mestre lá. Venha para cá que todos os teus problemas serão resolvidos. Aí vai o coitado do crente lá. Chega lá, o cara diz: olha, me dá logo o dinheiro da tua conta d'água, da tua luz, se tem um negócio, deposita aqui nesse envelope. Nós vamos fazer uma oração forte.
Deus vai restaurar a tua família, Deus vai restaurar teu casamento, Deus vai restaurar a tua saúde. A pessoa vai perder o dinheiro dela e ainda vai continuar com o problema. Eu vi testemunho de uma mulher lá de São Caetano, que ela vendeu a padaria dela, deu todo o dinheiro a um lugar desse. E agora o problema estava maior, porque não tinha nada. Então, amados, quando não se entende, amados, o propósito das provações na vida do crente, ele vai tentar apelar, ou então ele vai tentar resolver com as suas próprias forças. E aí vai dar tudo errado, vai ser tragédia em cima de tragédias. Louvado seja o nome do nosso Deus, amados. Então, amados, vai ficar desesperado. Vamos ficar desesperados e não vai mais orar, não vai mais confiar. É por isso que tem crente, amados, que não para em igreja também. Porque está tentando solucionar um problema dele ou dela que não sabe, Deus está no. Não vou para tal igreja porque a igreja tal promete que lá vai resolver meus problemas. Vai lá, nada resolvido. Aí vai para outra, vai para outra, vai para outra e fica, amados, assim, amados. Porque bate o desespero, amados. E nós temos que entender uma coisa. Nós devemos entender, olha, preste atenção. Nós devemos entender, amados, que pode acontecer de nós enfrentarmos problemas que Deus não vai nos livrar desses problemas. Não vai nos livrar, nós vamos ter que passar. Você vê, amados, o próprio Jesus Cristo na oração, no Getsemane. Mateus 26:39 diz: adiantando-se Jesus um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tem problema na nossa vida, mas que Deus não vai nos livrar. Nós vamos passar, o nome dele vai ser glorificado. Ele sabe por quê. Eu sei que o apóstolo Paulo, meu irmão, tinha um espinho na carne, que orou só 3 vezes. E o Senhor disse: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus sabia que Paulo tinha que ter aquele espinho na carne. Irmão, Deus sabia. Então, amados, nós temos que passar por isso para que a gente vá amadurecendo. Eu vi uma certa vez um testemunho de um pastor, que ele disse que já tinham orado por vários enfermos, e esses enfermos tinham sido curados. Mas ele tinha orado várias vezes pelo filho dele, que era paralítico, e o filho dele nunca foi curado. Outras pessoas foram, o próprio filho dele ele orou, Deus não curou. Embora que a gente sabe que quem curou foi Deus, né? Através da oração. Mas ele falou da oração. Então, irmãos, na linguagem corrigida diz: sabemos que a aprovação da vossa fé opera. Na linguagem corrigida diz paciência. Na atualizada diz perseverança. Por que, pastor? Porque perseverança e paciência também é a mesma coisa. É uma palavra no grego chamada hipomoné. Não sei falar em grego não, mas é isso aqui, hipomoné, que significa também perseverança, que significa consistência. Consistência, né? Literalmente significa permanecer por baixo. Essa palavra no grego significa permanecer por baixo, permanecer debaixo de Deus, de sua vontade, no lugar onde Ele nos colocou. Tem esse sentido essa palavra. Então a nossa natureza humana, amados, ela perde a paciência diante das adversidades. Você vê que a gente quer que as coisas sejam resolvidas tudo no tempo da gente. Por a gente tudo era fácil, era rápido.
Mas a gente sabe que não é assim, amados. Davi, meu irmão, no Salmo 40, ele diz: esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, me firmou os pés sobre uma rocha. Mas ele teve que ser paciente, ele teve que ser perseverante, ele teve que perseverar. Então, as provações da nossa fé nos prestam um serviço de nos ensinarmos ao quê? A nós ficarmos enraizados cada vez mais profundamente em Deus, a nós nos agarrarmos cada vez mais fielmente a Ele, amados, porque é nesse momento que a gente vê que nós não somos nada, amados. Às vezes Deus permite coisas na nossa vida para a gente ver o quanto insignificante que nós somos. A gente às vezes acha que a gente é alguma coisa, mas aí a gente se esvazia do nosso eu, e a gente se enraiza em Deus, a gente se apega a Deus, a gente se humilha diante de Deus, a gente se prostra diante dEle, e a gente reconhece a soberania dEle, que é Ele que faz todas as coisas. Glória a Deus. Terceiro e último lugar, amados, vai ser rápido agora. A perseverança, ela vai nos tornar crentes maduros e